Gálatas 6. Está um silêncio hoje aqui, que meu Deus do céu, estou ficando com medo. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo, irmãos? É a lei do amor. Lei do amor, irmãos. A lei de Cristo é a lei. Então, Jesus fala assim: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Você sabe que às vezes a gente é muito preocupado com as leis de Moisés, né? Os 10 mandamentos, que na verdade não são 10, são 613, né? Está lá no livro de Levíticos. Mas, você sabe, Jesus, Ele nos deu, e a gente às vezes pouco se importa de cumprir a lei que é de Cristo, que é da nova aliança, que é o amor. Então aqui Gálatas começa falando a respeito de amor. Então fala assim: olha, se algum irmão estiver em falta, se ele estiver em pecado, se ele fez alguma coisa errada, o que a igreja precisa fazer? Botar em disciplina? Excluir? Fazer uma reunião, expor o irmão? Não, aqui diz o seguinte: se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Amém? Está falando de amor aqui. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros. Ou seja, você deve ajudar aquilo que o seu irmão tem de dificuldade. Isso aqui fala de amor. Então aqui tudo está falando de você fazer aquilo que Cristo mandou que nós fizéssemos, que nós amássemos. Verso 3: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Você sabe, a gente tem essa mania de querer medir a gente pelos outros, né? Ah, não, engraçado, às vezes a gente vai falar com algum irmão, confrontar alguma coisa em amor, o irmão fala: ah, mas fulano está muito pior. Eu falei: pois é, você vai se justificar agora pela tudo de outro, então vamos escolher um exemplo melhor, vamos escolher o exemplo de Jesus e saber se você está melhor ou pior que ele. Mas é engraçado como a gente tem essa tendência de nos comparar com os outros, e a Bíblia diz que nós, se é para comparar com alguém, você tem que se comparar com si mesmo. Não é o tanto que você é melhor do que os outros, mas o tanto que você tem avançado. Você precisa avaliar com base naquilo que você mesmo vive. 6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Ou seja, na hora que fizer um churrasco, chama o seu pastor, tá? 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então veja, aqui está mandando você agir de forma espiritual, de forma amorosa com os irmãos. E aqui começa a falar: de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele vai colher. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Agora o 9 eu quero que você preste muita atenção, porque é o foco daquilo que nós vamos falar hoje. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém? Será que a gente consegue ler junto o 9? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém? Você tem coragem de falar para quem está do seu lado: não se canse de fazer o bem.
É interessante que aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para um contexto da igreja, né? E eu acho que isso aqui fala muito daquilo que nós estamos vivendo, né? Fala de irmãos que semeiam na carne, que fazem coisas que são reprováveis, mas aqui fala que nós devemos tratar a todos com a lei do amor. Mas o que é interessante, me chamou a atenção nesse texto, que é o verso 9. E é engraçado que tem uma pessoa muito, muito próxima, minha, da Andressa, né? E eu lembrei dela falando, pastor, a pessoa vem aqui, a gente faz, ajuda, faz tudo, aí a pessoa vai embora. Eu estou cansado de ajudar as pessoas. Eu estou cansado, a gente procura fazer o bem, a gente tenta, acolhe a pessoa, providencia. É muito interessante, né? Às vezes as pessoas chegam do Brasil e a gente se desdobra e prepara as coisas, ajuda, faz uma cesta básica, ajuda o irmão, vai atrás de colchão, vai atrás das coisas e aí de repente, a hora que o irmão está estabilizado, ele simplesmente, tchau. Quando dá tchau, né? Quando simplesmente vira. E você sabe, irmãos, e aí eu lembrei dessa pessoa, né? Pastor, eu estou cansado de fazer as coisas. Eu falo, eu não vou mais fazer nada para ninguém, porque a gente faz, a pessoa vira as costas e simplesmente não dá a mínima, não agradece, ainda sai falando mal. E eu li isso aqui que está na Bíblia, interessante que fala, não nos cansemos de fazer o bem. Mas você parar para analisar o que está nessas palavras, aqui está falando de cansaço. Então, ou seja, se encaixou muito, porque veja, aquele bem que você faz, que ele é retribuído, ele não cansa. Não é verdade? Aquilo que você faz e você... Vamos supor, né, que mesmo que na melhor das intenções, você ajudou as pessoas, você fez isso, e as pessoas vêm para a igreja e ficam felizes, e você anda junto, aquele pessoal alegre. Esse bem não cansa, irmãos. Você sabe qual que é o bem que cansa? É o bem que não é retribuído. É o bem que você faz e parece que você não vê resultado. E parece que você não vê as coisas acontecendo. Você fala, meu Deus, eu fiz tanto, eu dei tanto de mim, eu fiz tanta coisa, mas parece que o negócio não acontece. Talvez você, como eu falei, isso é uma palavra para a nossa igreja, que fala do momento que nós estamos vivendo, mas pode ser de algo pessoal seu também. Talvez você esteja cansado, Senhor, parece que eu fiz tudo certo, parece que as coisas que eu procurei fazer com toda diligência, eu não errei, eu não cometi nada de errado, e por que as coisas não acontecem na minha vida? Eu achei que eu estava fazendo conforme a tua palavra, eu orei antes disso. Você sabe, essa semana eu conversei com uma pessoa que precisou passar um tempo no Brasil e fez um combinado com uma outra pessoa, para que a outra pessoa cuidasse dos negócios dela aqui no país. E ela fala que ela orou antes, e muitas pessoas vieram à mente dela, mas ela orou, e Deus mandou que ela procurasse a pessoa Y, e confiasse a ela os negócios dela aqui no país. E depois de um tempo, quando essa pessoa retornou aqui, aquela pessoa a quem ela havia confiado as coisas, simplesmente havia deixado, assumido as coisas e passado... O famoso passou a perna, né? E essa pessoa veio se aconselhar comigo essa semana. Falou, mas eu orei, mas eu fiz tudo conforme aquilo que o Senhor mandou. O que eu fiz de errado? Eu fiz o bem. Essa pessoa para quem eu confiei era alguém que estava precisando no momento. Sabe, na hora eu lembrei disso. Não nos cansemos de fazer o bem. Sabe, há algo, quando nós não vemos o resultado, é muito desanimador, irmãos, e o diabo aproveita isso para nos acusar. Será que o que eu estou fazendo é certo? Será que o que eu fiz, será que eu orei direito? Será que eu ouvi? Sabe, e é interessante que a Bíblia, ela nos adverte. Se você olhar no começo do texto que nós lemos, está falando justamente de pessoas que
não retribuíram. Pessoas que fizeram exatamente ao contrário, que nos decepcionaram de situações que parecem, aos olhos humanos, que não avançaram. Mas a Bíblia fala: não vos canseis de fazer o bem. Aliás, se você olhar no verso anterior, fala assim: aquele que semeia na carne, colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Sabe, a primeira coisa, irmãos, nós temos que entender que quando nós fazemos o bem, nós estamos semeando no Espírito. Nós não estamos fazendo as coisas necessariamente para as pessoas, mas nós estamos fazendo as coisas pela obra de Deus. Nós estamos semeando algo que é espiritual. E muitas vezes nós estamos buscando a recompensa que é humana. Mas a Bíblia fala que a recompensa humana ela é na carne, ela é natural. Veja, aquele que semeia no Espírito, ele vai colher no Espírito para a vida eterna. Aliás, eu quero dizer que é um grande negócio isso, irmãos. Porque é interessante que a Bíblia ela coloca muitas vezes situações em que você tem um direito de escolha, de você receber a recompensa aqui ou na vida eterna. Se você pudesse escolher essa recompensa, onde é que você escolheria? Você sabe, a Bíblia fala isso. Fala, não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntei tesouros no céu. É impossível você servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, que é o senhor das riquezas. Ou seja, você pode escolher receber agora, ou você pode escolher receber depois. Legal isso. A Bíblia fala, quando você orar, não fica orando nas esquinas para que as pessoas vejam, porque se você fizer assim, eu quero dizer que você já recebeu a sua recompensa, ou seja, você já recebeu o reconhecimento dos homens, você já pegou o seu pagamento adiantado. Mas se você entrar para o seu quarto e orar a Deus em secreto, aquele que te vê em secreto te recompensará. Então é interessante que a Bíblia ela nos dá escolhas de onde você quer receber o seu pagamento. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você: se tiver que esperar alguma coisa de alguém, eu prefiro esperar de Deus. Foi o que eu aconselhei para essa pessoa essa semana, que veio falar comigo. Eu falei, olha, realmente o que a outra pessoa fez é errado, mas infelizmente nós não podemos obrigar a outra pessoa a fazer aquilo que ela não quer. Aliás, como pastor, essa pessoa queria que eu orasse para que a outra pessoa fizesse. Eu falei, Deus não faz isso, irmão. Deus não obriga ninguém a nada. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus pode te dar mais. Você não orou? Deus não mandou você fazer isso? Quero te dizer que o mesmo Deus que te mandou fazer aquilo, porque talvez aquela pessoa precisasse. Ah, pastor, quer dizer que você está... Não estou dizendo nada disso, não. A pessoa vai conversar com Deus também, fica tranquilo. Mas Deus pode te dar mais. Sabe, em vez de você colocar expectativa em algo que alguém, que algum homem, que alguma pessoa, que alguma igreja, que algum pastor, que alguém que você conhece pode fazer por você, coloque sua expectativa em Deus. Sabe, e a Bíblia fala isso. Então, não se canse de fazer o bem. Por quê? Porque no tempo próprio, agora é um problema. No tempo próprio nós colheremos, se não desanimarmos. Tem um se aqui, irmãos. Eu gosto de outra versão, que eu acho uma palavra mais melancólica, que é assim, se não desfalecermos. Desfalecermos é mais melancólico, né? Imagina a pessoa desmaiando, desfaleceu. Será que é isso? Desfaleceu? Você sabe, porque tem dias que nós nos sentimos cansados. E quando nós somos tentados a desistir, e o objetivo do diabo é te tentar a desistir. Quando você desiste, você deixa de colher, você não recebe. É interessante no Apocalipse que fala assim, e aqueles que perseveraram, e guardaram a palavra da fé. Então há um galardão, uma recompensa para aqueles que perseveram, que não desfalecem, que não abandonam no meio do caminho. Mas há um tempo para isso, irmãos, não é imediatamente. Aliás, eu quero dizer que se fosse imediatamente, era muito fácil para todo mundo fazer.
Mas eu quero provar para você hoje na Bíblia que há um porquê na espera. Amém? Você sabe, a gente não gosta de esperar, irmãos. Ninguém gosta de esperar. Se a gente vê se eu olho uma fila, eu já começo a ficar apavorado, irmãos. Se eu olho um lugar que tem um monte de gente, eu já me dá medo, já me dá calafrio de ver uma fila, porque nós não gostamos de esperar. Eu já vi uma pessoa, quando chama um elevador, ela aperta aquele botão, e aí daqui a pouco o elevador está demorando, daqui a pouco ela como se apertasse mais assim, ia acelerar o elevador. Não tem alguns brinquedos que você vai apertando mais rápido e o brinquedo vai mais rápido? Eu acho que algo foi condicionado quando criança, né? Se apertar bem rápido aqui, o elevador anda mais rápido. Porque nós não gostamos de esperar, né? Agora você sabe, é uma coisa assim quase que infantil, né? Você sabe, crianças não gostam de esperar. O bebê, se ele começa a sentir fome, ele grita pela mãe. Se a mãe não vê, ele começa a chorar, fazer um escarcéu. E se não atende prontamente, ele começa na mente dele, é como se ele estivesse rasgando as coisas, a se debater, porque crianças não gostam de esperar. Agora, por outro lado, eu quero te dizer o seguinte, que esperar é um sinal de maturidade. Essa foi lá no rim, né, irmãos? Esperar é um sinal de maturidade. Quanto mais maduros, nós sabemos esperar. Sabe, eu acho muito legal um personagem, que é Moisés. Moisés, ele foi chamado para o ministério aos 40 anos de idade. Deus apareceu para ele na sarça ardente, tira a sandália do pé, vem para cá, eu sou o Deus do seu pai, e aquela coisa toda, e você vai para Faraó. E o cara saiu de lá, se acha, eu sou o enviado de Deus. E é interessante que primeiro ato que ele foi tentar resolver uma briga entre um hebreu e um egípcio. O que aconteceu, irmãos? Quem conhece essa história? Foi lá e matou o egípcio. Que é isso, cara? O que você fez, meu? Mas ele não era um enviado de Deus. Aí Moisés tem que fugir para o deserto e ficar 40 anos lá até secar, até acabar as forças dele. Aí Deus fala, agora eu vou te usar. E aí vem aquela coisa toda, Faraó, e aquele povo carregando deserto, o povo reclamando, e Moisés se desespera e fica bravo, e tudo aquela... Resumo da história. A Bíblia fala que Moisés, que não houve homem mais manso sobre a face da terra do que Moisés. Foi esse cara que matou o egípcio lá atrás? Não. Teve um tempo do trabalhar de Deus. Sabe, há um tempo de Deus na nossa vida. Há um tempo de trabalhar. Por isso a Bíblia fala, não vos canseis de fazer o bem, porque ao seu tempo você vai colher. Sabe, existe um tempo da parte de Deus, existe algo que o Senhor quer trabalhar na sua vida antes de poder fazer as coisas. Sabe, o processo de espera, ele é importante, ele é um sinal da maturidade nossa, é um sinal do trabalhar de Deus na nossa vida. Sabe, todos nós precisamos passar por essa escola de Deus. Todos nós precisamos passar pelo tempo de espera, porque há algo que Deus quer construir na nossa vida. Sabe, talvez eu esteja falando aqui e você esteja pensando de algo, uma promessa de Deus para a sua vida que não se cumpriu, ou talvez você esteja pensando em algo que há tanto tempo você espera, e como eu falei, às vezes nós nos cansamos de fazer o bem, nós nos cansamos de esperar, e as coisas vão passando e nós não vamos vendo o resultado, e nós começamos a pensar se às vezes o que está errado é conosco. Sabe, Senhor, eu fiz tudo certo, e olha o que está acontecendo na minha vida, por que essas coisas se sucedem? Eu quero trazer uma palavra de ânimo para você nessa manhã. Dizer que o tempo de espera não quer dizer que tem algo de errado com você, mas a palavra de Deus fala que se você perseverar, você vai colher no tempo certo. Sabe, eu queria usar um texto de Lázaro, como eu falei para os irmãos, nós íamos falar sobre Marta, Maria e Lázaro. Então, se você quiser me acompanhar lá em João 11,
eu queria debruçar sobre esse texto aqui, porque eu entendo que Deus quer falar algumas coisas conosco a respeito dessa situação. Lá em João 11, a Bíblia narra uma situação aqui, quando Lázaro, ele morre. Então, começa assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro, ou seja, Jesus amava os três. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Percebeu aqui nesse parágrafo que interessante? Olha no 5, presta atenção. Jesus amava Marta, a irmã dela, ou seja, Maria, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Você sabe, irmãos, muitas vezes nós achamos que o tempo de espera é porque algo está errado conosco. E é interessante que nesse texto é muito claro, e começa falando que da casa de Maria, Maria, aquela que havia derramado o perfume aos pés de Jesus e lavado com seu cabelo. Veja, Maria aponta para uma pessoa que tinha se rendido totalmente ao Evangelho, que não media esforços, não media recursos para poder, com relação a Deus, era alguém que era totalmente entregue, alguém que tinha prazer na presença, alguém que tinha intimidade com Deus. A Bíblia deixa claro isso aqui, que essa era uma família onde Jesus tinha prazer. A Bíblia fala que Jesus tinha prazer de estar em Betânia. Você sabe, não há nomes por acaso na Bíblia. Betânia, Bet-Ânia, significa casa do pobre. É maravilhoso que o Senhor, o Criador do universo, tinha prazer de estar na casa do pobre. Sabe, mas não apenas o pobre que não tem dinheiro, mas a Bíblia fala: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, aqueles que recebem o Evangelho com a simplicidade. Sabe, Jesus tinha prazer de estar na casa deles. E ela manda chamar Jesus: olha, avisa Jesus que Lázaro, aquele a quem ele ama, está doente. Sabe, não é qualquer um, é o Lázaro que você ama, viu, Jesus? Você sabe, a gente tem uma maneira de orar que e a gente gosta, né? Eu me incluo nisso, de estar o tempo inteiro: Jesus, como eu te amo, Deus. Você sabe que a oração mais inteligente não é essa, né? É igual criança faz, né? Papai, você me ama? Amo. Você me dá tal coisa? Meu filho ainda não está na idade de fazer essas coisas, mas eu já estou me preparando para quando isso começar a acontecer. Vai bater no menino: não, você não me ama se você me bater. Sabe? Filhos inteligentes, eles estão o tempo inteiro jogando na cara dos pais o quanto eles são amados. É interessante que Maria não fala assim: olha, Jesus, vem aqui porque nós te amamos. Não, vem aqui porque você nos ama. O jeito certo de orar, se você pensar assim, não é você ficar falando para Deus o quanto você ama, é você lembrar a Deus o quanto você é amado por Ele. Fala: Deus, eu sei que o Senhor me ama, então eu preciso de tal coisa. Sabe, aqui não é qualquer pessoa. Ele já manda falar a Jesus: olha, não é qualquer pessoa, Jesus, é Lázaro a quem você ama. E aqui a própria Bíblia fala que Jesus não amava apenas a Lázaro, mas amava Marta e Maria, amava os três. E por isso, contudo, cadê? Verso 6. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Irmãos, a única coisa que eu consigo entender com essa atitude, que Jesus esperou por amor. Você pode me falar qualquer coisa,
Jesus não precisava, aliás, os historiadores falam que o lugar onde Jesus estava, até onde era Betânia, era um lugar muito próximo. Rapidamente ele poderia estar lá. Não, mas a Bíblia fala que propositalmente Jesus quis ficar por ali por mais 2 dias. Sabe, eu entendo que Jesus fez isso porque ele amava a Lázaro. Sabe, muitas vezes Deus te coloca no tempo de espera porque ele te ama. Eu sei que nós não compreendemos. Aliás, é muito comum nós tirarmos conclusões no meio das situações. Sabe, é como você querer no meio de um jogo de futebol já poder avaliar qual que vai ser o resultado do jogo. Você está no intervalo do primeiro tempo, 45 minutos de jogo, você quer dizer, não, então o score, o resultado vai ser esse. Você não pode avaliar o resultado enquanto não acabar o jogo. Sabe, o problema é que no meio das situações nós queremos tirar conclusões. Nós queremos trazer o resultado antes das coisas acabarem. Queremos chegar a conclusões, queremos fazer avaliações que não são avaliações corretas, porque as coisas não acabaram, não terminaram. Talvez Marta e Maria nesse momento tenham pensado, Jesus então não ama, porque se ele amasse ele estaria aqui. Você acha que eu estou forçando o raciocínio? Absolutamente, porque o argumento que elas mandaram dizer para que Jesus viesse mais rápido, qual foi? Lázaro, a quem você ama, está doente. Ou seja, se você ama, você vem rápido. Jesus fala, não, porque eu amo, eu vou esperar mais 2 dias aqui. Não estou entendendo nada. Vamos continuar lendo então. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. E esses disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Só para que você entenda aqui a conta, Jesus levou mais dois dias. Quando Jesus é avisado, já fazia 2 dias que Lázaro estava doente. E ele levou mais 2 dias para que chegasse lá. Então, quando Jesus chega, Lázaro já estava morto há 4 dias. Nós vamos ler isso aqui. Ou seja, quando Jesus foi avisado, Lázaro estava morto ou vivo? Vivo ou morto? Lázaro já havia morrido. Mesmo assim, Jesus esperou 2 dias. Então, ele disse para os seus discípulos, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá acordá-lo. Agora olha que interessante que os discípulos respondem. Seus discípulos respondem, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Tem outra versão, se ele dorme, é melhor não despertá-lo. Aí Jesus precisa, né? Eu imagino que Jesus deve ter dado uma respirada funda, né? E disse assim, Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Olha que incrível isso no 15, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá. Você sabe, tem momentos que o silêncio de Deus é algo importante. Existe um propósito da parte do Senhor. Então eles foram lá. E é interessante que o propósito de Deus, Jesus ele fala que quando ele chega lá e Marta vai ter com ele, então no 17, ao chegar Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros, ou seja, era um lugar muito próximo de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-los pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Então Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse Jesus,
eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre que está aqui está chamando você. E ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns disseram: ele abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Bem, a história vocês conhecem, irmãos, mas eu queria pontuar algumas coisas aqui. O porquê que Jesus quis que esperasse. Jesus esperou aqueles dias. A Bíblia fala claramente que Jesus, propositalmente, por amar a eles, aguardou por 2 dias. Você sabe, a ideia de Marta e Maria era que se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Mas é interessante que Jesus, ele espera para que Lázaro morresse, para que ele pudesse manifestar a glória, para que ele pudesse manifestar um milagre. Sabe, nós não entendemos o tempo de espera, mas eu quero dizer para você que Marta e Maria puderam experimentar algo sobrenatural. Elas tiveram uma experiência que poucas pessoas tiveram o privilégio de poder testemunhar a ressurreição de alguém. Mas mais do que isso, Jesus, quando encontra com Marta, e ele diz que quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E Marta fala: eu creio que nós vamos ressuscitar quando chegar o dia. Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Poucas pessoas Jesus não havia morrido, Jesus não havia ressuscitado, mas ela sabia que ele ressuscitaria. Sabe, ela foi uma das poucas pessoas que ouviu da boca do próprio Jesus que ele iria ressuscitar. Por causa dessa situação, por causa desse tempo de espera, ela experimentou uma revelação. Você sabe, Jesus, quando foi colocado no sepulcro, a Bíblia fala que Maria Madalena, e não Maria, irmã de Marta, foi a primeira a chegar lá, e ela estava sozinha. Eu fico pensando que talvez ela tivesse chamado Marta e Maria para que fosse junto do sepulcro, mas ela já sabia que Jesus não estava lá. Sabe, essa situação, esse tempo de espera, esse tempo tão difícil, permitiu que o Senhor trouxesse um nível de revelação muito maior para a vida dela. Sabe, o tempo de espera, ele é incompreensível para nós, mas a espera que Deus permite é para trazer um peso de glória, uma revelação maior na nossa vida. Amém, irmãos? Sabe, eu queria também falar da história de Abraão. Sabe, Abraão, você conhece a história dele, foi alguém que Deus chamou para uma missão, para que ele saísse da sua casa. E é interessante que Deus falou: eu vou te constituir como pai de muitas nações. Você será um pai de grandes nações. Aliás, o nome Abraão significa isso. Um pai de muitas nações. Eu te constituí como pai de muitas nações. Mas é interessante que Deus permitiu que Abraão experimentasse a espera. Bem, eu acabei de te falar a respeito da história de Lázaro. E lá, Jesus permitiu que ele esperasse para que ele pudesse se revelar. Mas na história de Abraão, eu queria que você entendesse o tempo de espera. Você sabe, Deus, quando chama Abraão, ele já tinha 75 anos de idade. E fala assim: eu vou constituir você como pai de muitas nações. Agora é interessante que durante 25 anos,
Aliás, 24, se a gente contar até o tempo em que a esposa dele se tornou grávida, ele ficou aguardando que Deus manifestasse o milagre. Sabe por que desse tempo de espera? Talvez você imagina naquela época onde não havia métodos contraceptivos, né? E era muito comum as famílias terem assim muitos e muitos filhos. Eu imagino Sara e Abraão andando pelos lugares e vendo aquelas famílias numerosas, aquelas mulheres com os filhos escadinha, irmãos, e ela ainda tendo que chamar Abraão de pai de muitas nações. Parecia uma ironia de Deus com eles, sabe? E talvez na sua intimidade, no seu quarto, eu imagino que a conversa entre Sara e Abraão fosse: Abraão, o que nós fizemos de errado? Por que o Senhor não nos abençoa? E você tem uma promessa, será que Deus não se agrada mais de ti? O que nós fizemos? Sabe, é muito comum isso, né? As pessoas às vezes vêm me perguntar: pastor, eu não sei o que pode estar acontecendo comigo. Sabe, eu não sei, eu não sei que pecado que eu estou cometendo, para as coisas não acontecem na vida. Sabe, ainda tem pastor que fala: irmão, nós vamos ter que fazer aí, fazer um mapeamento, ver de maldições hereditárias. Às vezes você não fez nada, mas às vezes o seu tataravô fez alguma coisa errada e por isso você está colhendo isso. Você sabe, nesse momento de espera, é um momento onde nós mais sofremos acusações do diabo. Talvez Abraão tivesse achado que porque, você sabe, Deus quando manda Abraão sair da sua terra, manda que ele fosse sozinho, e ele não obedeceu. Ele levou o seu sogro Tera e levou o seu sobrinho Ló. Talvez fosse por isso que ele achava que o Senhor não está me abençoando porque eu fiz alguma coisa errada. A Bíblia fala que Abraão estava no deserto, na terra prometida, e lá ele teve fome, e com medo de morrer, ele desceu ao Egito. Mas veja, Deus havia prometido que iria constituir ele como pai de nações, e ele não tinha tido filho nenhum. Abraão não poderia morrer naquela situação. Mesmo assim, ele duvidou daquilo que Deus havia dito para ele. Ele desce para o Egito e vai lá com o faraó, e o faraó olha para a mulher dele, você sabe a história, e olha a mulher e fala: olha, mas que moça, que mulher formosa, quem que é ela? E Abraão fala o quê? Minha irmã. Mente para faraó. Talvez Abraão estivesse acusado. Será que Deus não está me abençoando porque eu menti, porque eu não obedeci, porque eu não fui nos lugares onde Ele mandou que eu fosse? Você sabe, nesse meio tempo, a Bíblia fala que, sabe, um homem de 75 anos, ele, apesar da idade, ele ainda pode ser alguém fértil. Ele ainda tem a possibilidade de gerar filhos. Sabe, e nesse meio tempo, a Bíblia fala que Abraão quis dar uma forcinha para que as coisas acontecessem mais rápido. E, aliás, isso é um grande perigo nosso. Às vezes nós não aguardamos as coisas acontecerem e queremos forçar para que as coisas aconteçam mais rápido. E a Bíblia fala que ele acabou gerando um filho com uma escrava que ele tinha, a escrava Agar, e esse filho chamado Ismael. Mas não era aquilo que Deus havia prometido para ele. Então Deus, ele espera que Abraão chegue até a idade de 99 anos. Deixa eu falar, com 99 não tem como fazer filho. Talvez até com 75. Tanto que ele conseguiu com a escrava Agar. Mas Deus espera chegar ao limite, aonde não fosse mais possível. É interessante que você lê Sara falando aos 90 anos que o seu ventre já estava adormecido. É nesse momento que Deus fala: agora eu posso fazer o seu milagre. Então o tempo de espera na vida de Abraão foi para que ele entendesse que as coisas não seriam feitas na sua força, não seriam feitas dependendo de si, mas Deus esperou. E como eu falei, o tempo de espera é um tempo de aprendizado, é um tempo que o Senhor nos proporciona para que nós venhamos a crescer e adquirir maturidade. Foi preciso Abraão entender que não seria na sua força, mas na total dependência da parte de Deus. Sabe, o Senhor quis que ele esperasse, que ele provasse de um tempo onde o Senhor ia demonstrar que era a força dele. Sabe, Abraão era
apesar de ter 75 anos quando recebeu a promessa, ele não tinha maturidade. Ele achava que ele mesmo ia dar conta de fazer as coisas. Ele achava que ele podia fazer, mas o Senhor esperou pelo bem dele. Sabe, irmãos, o que eu estou querendo dizer para você, eu trouxe 2 exemplos aqui. O exemplo de Lázaro, o exemplo de Abraão, mas podia trazer o exemplo de dezenas de homens de Deus, como eu citei aqui Moisés, que foi alguém que precisou esperar 40 anos para que Deus pudesse usar ele. Podia falar da vida de Davi, que foi ungido rei aos 17 anos e passou por anos fugindo de Saul. Mas eu quero dizer que o tempo de espera é um tempo necessário para nós. Por isso que a Bíblia fala: não vos canseis de fazer o bem. Sabe, não pare o que você está fazendo. Não diminua o ritmo. Não canse de fazer o bem, porque ao tempo certo nós colheremos. Ao tempo certo você vai experimentar aquilo que o Senhor quer fazer. Ah, pastor, mas você sabe, Lázaro foram 4 dias. Abraão foram 25 anos. Mas eu queria trazer um outro personagem para a gente encerrar, irmãos. Josué e Caleb. Lá no livro de Josué, no capítulo 14. Diz assim no verso 10, isso aqui é Caleb falando: pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Você sabe, Lázaro esperou 4 dias, Abraão esperou 25 anos, mas Josué e Caleb esperaram 45 anos. Você sabe a história de Josué e Caleb? O povo de Deus, o povo hebreu chegou, depois de peregrinar no deserto, chegaram diante da terra prometida, e Moisés enviou líderes das 12 tribos de Israel, para que pudessem entrar em Canaã como espias disfarçados, e fossem lá espiar aquela terra e trouxessem um relatório, para que viesse dizer a Moisés como que eles procederiam para tomar aquela terra. Sabe, desses 12 espias, e não eram qualquer pessoa, irmãos, eram líderes, homens guerreiros, homens adestrados para a guerra, que foram escolhidos a dedo para uma missão especial, eram a elite daquele tempo. E aqueles 12 guerreiros voltaram daquele lugar. Mas é interessante que 10 deles falaram: olha, realmente a terra é muito boa, ela mana leite e mel, lá você ganha em dólar, as ruas são seguras, as coisas são acessíveis, mas lá tem gigantes. Lá tem gigantes e nós não vamos conseguir vencê-los. Nós somos como gafanhoto aos seus olhos. Nós somos como imigrantes. Nós somos marginalizados. Mas Josué e Caleb falaram: realmente lá tem gigantes, mas o Senhor nos prometeu essa terra e nós vamos subir e vamos tomar ela. Agora Josué e Caleb fizeram tudo certo, irmãos. Mas a Bíblia fala que o povo escolheu dar ouvido para aqueles 10. Muito cuidado com a maioria. Muito cuidado com a maioria. Nem sempre a maioria está certa. Nem sempre a multidão está certa. Às vezes a multidão está mandando crucificar Jesus. Ah, porque a maioria foi, pastor. Muito cuidado. Ali a maioria estava errada. Sabe, e por causa de... Mas veja, Josué e Caleb fizeram tudo correto. Eles foram, eles tiveram fé, eles responderam, eles não esmoreceram, eles guardaram a palavra do Senhor, mas por causa dos outros, eles não puderam entrar naquele momento na terra prometida. Tiveram que esperar 45 anos. Talvez você esteja pensando: mas Deus, por que eu estou esperando? Eu fiz tudo certo. Eu não fiz nada errado, eu sempre procurei ouvir a tua voz, eu sempre procurei fazer as coisas todas certas. O que está errado? O que eu fiz? O que eu preciso fazer? Às vezes você só precisa esperar. Mas pastor, 45 anos.
Eu não quero esperar 45 anos. Eu fico pensando isso também, irmãos. 45 anos. Mas você sabe que esse tempo de espera aconteceu algo na vida deles dois. Vamos continuar lendo aqui. No 10 ele fala que o Senhor manteve, foi a 45 anos. No 11, vamos no 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou aqui hoje com 85 anos de idade. Olha no verso seguinte. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir para a guerra como tinha naquela época. Eu quero dizer que o Senhor parou o tempo para poder honrar a promessa, Josué e Caleb. Toda a geração, mas pastor, é porque o povo vivia muito naquele tempo. Isso é força de expressão, não. Todos da geração deles morreram. Mas Josué e Caleb estavam fortes. E não era força de expressão, porque eles foram para a guerra. Eu imagino que eles ainda foram... imagino não, a Bíblia fala. E foram chefiados por Josué, ou seja, ele estava no seu pleno vigor, para que Deus pudesse cumprir a promessa. Deus parou o tempo para esses dois aqui. Você sabe, irmãos, 45 anos para quem vivia no deserto. Sabe, não existia creme. Aliás, no deserto não há creme hidratante que resolva. Não existe, não tem os recursos, não tem medicina, não tem nada. Deus parou o tempo por 45 anos para que eles pudessem experimentar da sua promessa. Sabe, irmãos, eu quero dizer que não importa o tempo, mas eu quero reafirmar isso que a palavra do Senhor diz para nós, para que nós não nos cansemos de fazer o bem, para que nós não nos cansemos de fazer as coisas que Deus nos manda, porque há um tempo específico, há um tempo preparado. Nós não entendemos, irmãos, por que as coisas demoram. Você sabe, lá no livro de Daniel, no verso 10, a Bíblia fala que Daniel orou, e a oração dele levou 21 dias para ser respondida. Mas interessante que o anjo, quando chega diante dele, ele fala assim: olha, desde o primeiro dia eu ouvi a sua oração, mas o príncipe da Pérsia me resistiu e eu não pude chegar. Sabe, irmãos, eu quero dizer que nesse momento existem anjos batalhando pela sua promessa no mundo espiritual. Sabe, nós não compreendemos. Entre os céus e a terra existem muito mais coisas do que nós não compreendemos. Sabe, mas eu quero dizer que fiel é aquele que prometeu, irmãos. Sabe, não desista, não desfaleça, não pare de fazer o bem, porque ao seu tempo você vai colher aquilo que o Senhor tem para você. Sabe, eu procurei dar algumas razões aqui porque que o Senhor nos permite esperar. Sabe, eu não falei de todas elas. Como eu falei, existem muito mais coisas do que a gente possa imaginar. Mas eu quero dizer que o Senhor, Ele vai cumprir. Sabe, Lucas 18, 7 fala assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Sabe, em Hebreus 6,12, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Sabe, como eu falei aqui, nós não gostamos de esperar, mas eu creio que o Senhor está falando conosco aqui, para que nós tenhamos fé e paciência, que o Senhor não se esqueceu das suas promessas. Amém, meus queridos? Coloque-se de pé.